portanto, vou prosseguir com o julgamento, ouvindo a doutora Ana Luísa Vogado de Oliveira, que falará pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Vossa Senhoria tem a palavra. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes, sobretudo a eminente relatora, representante do Ministério Público, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelências, o caso, apesar de dispensar a apresentação, em razão da repercussão, eu penso que ele merece uma ressalva, que seria a ressalva de delimitação temática. Está aqui a julgar especificamente uma suposta omissão do magistrado na condução da audiência de instrução em um processo criminal que visava apurar crime contra a dignidade sexual. E essa delimitação temática já foi feita perfeitamente por esse Conselho quando da abertura do processo disciplinar, em que se afastou completamente fake news divulgadas pela mídia e outras informações distorcidas fabricadas também em veículos jornalísticos. E também eu faço a ressalva aqui que não se está a falar em nenhum momento sobre a matéria em si do processo criminal, sobre o suposto crime, sobre as partes envolvidas ou o resultado do julgamento. E se atendo, então, especificamente aqui a conduta atribuída ao magistrado de omissão na condução da audiência de instrução em que um advogado teria agido de modo a revitimizar a vítima, o que esse Conselho tem que julgar no dia de hoje é se a quantidade e a forma de vezes que o magistrado interveio na audiência de instrução foi insuficiente e seria suficiente para a sua apenação. E aí, então, Excelências, isso me causa um grande desconforto, porque eu pergunto aqui para esse Conselho, quantas vezes é suficiente para que um magistrado faça uma intervenção em uma audiência e não seja considerado omisso? 10 vezes seria necessário? Eu, como advogada, acho que é um número até razoável. 20 vezes e 37 vezes. Foram 37 interrupções do magistrado, que suspendeu a audiência por 2 vezes. Então, Excelências, era um contexto também de pandemia. Era o início ali das audiências virtuais e do contato com a tecnologia. E era um contexto também, eu quero lembrar, de recém-publicação da Lei de Abuso de Autoridade. Então, eu pergunto aos conselheiros que vêm da magistratura, se estivessem nessa situação, em um caso extremamente difícil, extremamente sensível, com uma audiência extremamente desgastante, quantas vezes teriam intervindo? E eu pergunto também aos conselheiros que vêm da advocacia, e o excelentíssimo presidente, que já esteve aqui também, do lado de cá, se um colega lhes dissesse que foi interrompido 37 vezes pelo magistrado, o que pensariam? Certamente se queixariam de violação às suas prerrogativas e cerceamento de defesa. E eu também não esqueço dos membros do Ministério Público, que certamente poderiam estar nessa situação, e, assim como o magistrado e o promotor, estarem aqui sendo julgados. Porque o que acontece é que, independentemente de serem defensores, magistrados ou promotores, qualquer um de nós poderíamos estar nessa situação. Estarmos sendo aqui julgados pela mesma razão, independentemente de quantas vezes tenham intervido. Ou, então, estarem aqui na situação contrária, por eventual alegação de violação às prerrogativas do advogado e cerceamento de defesa. Então, quantas vezes teriam sido necessárias? O que é ser mais enérgico? Independentemente da resposta, essas respostas vão vir com substratos subjetivos e abstratos que não são comportados em um processo dessa natureza. E, nesse ponto, esse caso me lembra um caso que eu vou tomar a liberdade aqui de citar, que é um caso do piloto norte-americano Chesley Sullenberg, que é chamado de Sully. Talvez alguns conheçam, porque o caso gerou tanta repercussão que virou uma produção cinematográfica. Esse caso é relacionado ao voo 1549, que, em 15 de janeiro de 2009, ele teve que ser pousado em Nova York, coincidentemente, nas águas do rio Hudson. O caso ficou tão famoso, como eu disse, que teve um filme dele. Logo após decolar do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, o avião teve uma perda de propulsão nas 2 turbinas em razão de uma colisão com aves que vinham do Canadá. Isso, naquele momento, não era sabido. Mas o piloto Sully teve que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão de pousar na água, porque, em razão da perda de altitude do avião, ele podia colidir com outras construções. E, apesar de o pouso ter se dado da melhor forma possível, que é extremamente raro um pouso na água, e nenhuma vida
ter sido perdida, as primeiras investigações atribuíram a ele uma responsabilidade, indicando que haveria, sim, tempo suficiente para que ele retornasse para o aeroporto em segurança. E isso faria com que o pouso na água fosse desnecessário e ele teria arriscado 155 vidas à toa. Então, começaram-se a fazer simulações com robôs. E as simulações foram bem-sucedidas, porque os robôs, com aquelas informações, com aqueles dados e indicações, conseguiam, sim, retornar ao aeroporto em segurança. Só que não eram robôs que pilotavam os aviões. Eram seres humanos. E, então, por isso, exigiu-se que as simulações fossem feitas com seres humanos. Inicialmente, as simulações com seres humanos, elas também eram bem-sucedidas. O avião conseguia, sim, voltar ao aeroporto. Mas daí eles conseguiram chamar a atenção para o fator mais importante. Aquelas simulações feitas com seres humanos nas máquinas foram feitas com eles sabendo, os pilotos sabendo de antemão que o avião tinha colidido com as aves, perdido os 2 motores e precisado rapidamente de um pouso de emergência. Informações que, na hora H, o piloto Sully não sabia. Então, viu-se que aquelas simulações eram irreais, porque elas não consideravam a pressão e o desconhecimento informacional que o piloto tinha no momento. Não considerava o tempo de reação humana, o tempo de decisão para tomar aquela atitude. Então, adicionou-se 35 segundos de tempo de reação humana. E, com essa adição, todas as simulações foram falhas. Em todas as vezes, o avião colidia. Ou seja, foi o fator humano que fez toda a diferença. E, então, o Sully foi absolvido. E esse caso se assemelha muito aqui, porque estamos aqui, depois de 3 anos, julgando um caso pronto. Hoje nós conseguimos assistir a audiência inteira, ininterruptamente, conseguimos acelerar a velocidade, conseguimos saber exatamente o momento em que o advogado ele vai se exceder, sabemos exatamente o fim da audiência sem assisti-la pelas notícias, sabemos exatamente quando precisaríamos intervir, porque já supomos qual vai ser a conduta do advogado. E essa informação o magistrado Hudson não tinha. Então, estamos aqui julgando como robôs ou seres humanos que detêm toda a informação que não era conhecida naquele momento. Mas, sem colocarmos-nos naquele contexto em que não sabíamos qual seria o fim daquela frase, se aquela pergunta era necessária para a defesa ou seria apenas impertinente, em uma situação completamente sensível, será que continuaríamos achando que 37 vezes seria uma omissão? E aí entra um terceiro desconforto. Qual é o recado que a gente quer passar para a magistratura, principalmente a criminal? Que esse conselho vai ficar ponto a ponto verificando em qual ato o magistrado se excedeu ou ele foi omisso? Entrar na jurisdição do magistrado dessa forma para entender a conveniência e a oportunidade de cada intervenção é um precedente perigosíssimo para a magistratura. Principalmente a magistratura criminal, das varas e do tribunal do júri, porque somente a autonomia e a independência do magistrado são suficientes para assegurar que ele não vai ter medo de ser apenado e consiga dar a tutela correta para cada jurisdicionado. Então, entende-se que aqui é um caso delicado, mas nós não podemos usar medidas extremas para apenar uma situação que é sensível. Então, se essa situação fosse só um mero erro do magistrado, uma situação isolada, nós não precisaríamos de uma lei para isso, que foi a Lei 14.245, que foi publicada justamente em razão desse caso. Se precisa de uma lei para isso, é porque é uma dor do judiciário, é porque o sistema falhou como um todo. E não é possível sacrificar apenas o magistrado em razão disso. Então, não há espaço aqui, com a devida vênia, para uma apenação do magistrado. Eu sei que a pena colocada foi a mínima possível, mas o magistrado ele já foi apenado. Ele sofreu muitos ataques, muitas perseguições desde então, desde as publicações da mídia. Seus filhos sofreram bullying na escola. Então, todo esse cenário, atrelado a um cenário de atipicidade da sua conduta, porque não teve violação nenhuma a nenhum dever da magistratura, já é suficiente para apenar o magistrado, se assim for considerar que ele merece uma apenação. Então, por isso, a AMB pugna pelo arquivamento do processo disciplinar. Muito obrigada.